Então, assim, as pessoas foram perdendo totalmente a confiança. O ser humano não vive sem confiança. E elas perderam a confiança. Se você for ver hoje, a humanidade, ela tá assim. Ela tá muito sem confiança no outro. Porque, de fato, o que esperar do outro? Como que vai agir? Como é que as pessoas vão agir diante de uma situação dessa? Em situações de sobrevivência, o ser humano ele vai sobreviver. E sobrevivência, você vai passar por cima de quem você tiver que passar. Então a sociedade ficou mais violenta, mais neurótica, mais depressiva, mais ansiosa. Isso são dados do mundo todo. Né? Você pega dados da OMS e você vê uma pandemia de depressão absurda no mundo. Absurda. E como é que a gente vai curar isso? Isso não para o planeta. Isso não para, isso não bota as pessoas dentro de casa. E é tão contagioso quanto um vírus. Porque os problemas psicológicos, quando você vai convivendo, você vai pegando. Uma sociedade, uma pessoa com raiva, uma pessoa com pânico, uma pessoa com uma síndrome dentro dela, ela vai para um trânsito, ela pode descontar no outro. Um chefe pode descontar num funcionário, um amigo de trabalho, né? Então a gente vê os ambientes hoje assim, né? E a humanidade já vinha desse jeito. A humanidade já vinha dessa forma. Uma forma muito adoecida, um jeito muito estranho de viver a vida. E depois a pandemia catalisou. Eu me lembro no começo, quando muitas pessoas falavam assim, não, agora nós vamos viver uma nova era, agora o mundo vai entrar num... Né, agora o ser humano vai aprender. E eu dizia, gente, não vai ficar muito pior. Porque o ser humano ele não aprende dessa maneira. Você não muda ninguém ameaçando alguém. E houve muita ameaça. As pessoas se sentiram muito ameaçadas. As pessoas se sentiram muito enganadas, né? E aí, como a gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui hoje, a política entrou nesse meio, né? E não foi só no Brasil, isso foi no mundo todo. O mundo todo ficou envolvido nisso, né? E aí se tornou um mundo chato, né? Pessoas conversam demais sobre esse assunto, colocam demais esse assunto em todos os assuntos, porque, né, a gente tá falando aqui de banana, as pessoas começam a falar de política. Porque tudo vai se interligando, tudo vai vindo, então... A sua vivência, doutor, em Brasília, você fica muito perto de tudo que acontece. Eu não sei se o senhor mora perto onde é a esplanada lá, mas a informação é quase que em real time lá para vocês, né? O cara tá falando Sim. Lá, o taxista já tá dizendo que tá acontecendo agora lá no plenário. Até a gente poderia ter essa informação se acompanhasse a TV Câmera lá em tempo real, mas para vocês é muito mais vivo, aconteceu hoje, daqui a pouquinho vocês já estão sabendo. Para nós Sim. Talvez demora o tempo de chegar essa informação a ser replicada 2, 3 vezes para chegar aqui no outro canto do Brasil. É diferente, assim como o senhor falou, na cidade em si, porque eu vejo Brasília como uma cidade muito rica. Todas as vezes que eu fui para Brasília eu disse, nossa, Brasília é um mundo à parte. Parece que não estamos no Brasil. Sim. Vai para outros países, tu chega lá, os prédios que nem Brasília. Sim. Prédios grandes construções, sabe? Muito concreto, coisas gigantescas. A última vez que eu estive em Brasília, eu fiquei ali perto da esplanada, bem próximo mesmo. E o hotel que eu fiquei, ele dava de frente pro prédio da Lava Jato. O tamanho daquilo lá, sabe? É gigante aquilo lá, é uma quadra. Daí isso aqui de frente do meu quarto, eu via o prédio da Lava Jato. Que nós já vamos entrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que o senhor pode falar, que o senhor tem a permissa a falar, porque é muito curioso. O senhor, como funcionário público também, prestava o serviço de dar um apoio psicológico. Qual era a sua função, que seria a minha primeira pergunta, Ótimo. Com os presos da Lava Jato? Ótimo. Primeiro, só para falar um pouquinho dessa questão dos prédios, Brasília foi uma cidade totalmente programada, né? Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, eles programaram. E as construções dos prédios em Brasília, normalmente os prédios são sempre verticais, as construções são horizontais. E era um modelo de prédio muito similar a como era na União Soviética antiga.
Então tinha muito dessa coisa embaixo, as pessoas conviverem, os comércios são muito distantes. Isso, por fim, não deu muito certo em Brasília. Por quê? Porque tem-se uma ideia de que as pessoas não convivem muito em Brasília, porque as pessoas não têm... Brasília não tem esquina, né? Brasília tem... Tudo é setorizado. Isso é bom e ao mesmo tempo isso é ruim. Então, durante o período em que a internet não existia, essas coisas todas, as pessoas até se encontravam. Hoje não. Hoje a vida virtual, você vai em algumas quadras, lá é quadras, né? Você vai em algumas quadras, você... Quadra e asa, né? Quadra e asa. A asa é asa norte e asa sul, e dentro das asas de um avião, você tem um formato de avião, você tem as quadras. Aí você tem as quadras que são 100, 200, 300, 400 até 900. As quadras ímpares, elas ficam para cima, e as quadras pares, elas ficam para baixo, né? Então fica 200, 400, 600, 800. Aí para cima fica 100, 300, 500, 700 e 900.